Olá, sou a Isabel, sou a primeira autora do trabalho que tem como título Capacidade de Derretimento do Queijo Prato em diferentes tempos de maturação. Eu e os demais autores somos vinculados à Universidade Estadual Sudoeste da Bahia pelo programa de pós-graduação em Ciências de Engenharia de Alimentos e pelo Departamento de Engenharia de Alimentos da mesma universidade. Bom, o queijo prato é um dos queijos mais comercializados produzidos no Brasil, sendo queijo de ampla utilização em lanches e em pratos culinários. É um queijo que passa pelo processo denominado maturação, onde vai ocorrer aí mudanças nas propriedades sensoriais. E pela legislação brasileira, o queijo ele deve passar por um tempo mínimo de 25 dias. Entretanto, algumas empresas elas não respeitam esse tempo por onerar o processo e delongar o tempo de retorno financeiro. Bem, uma das características sensoriais que tem importante requisito pelo consumidor, né, sendo uma característica de aceitação pelo mesmo, é a capacidade de derretimento, onde vai acontecer reorganização na composição do queijo por uma dada temperatura, e a maturação tem papel importante nessa característica, pois o coalho e o fermento lácteo eles vão agir na proteólise do queijo, fazendo com que aumente a capacidade de derretimento. Dessa forma, se faz necessário o estudo dessa característica, né, uma vez que o comportamento do derretimento do queijo prato ele pode ser afetado em tempos que não estão de acordo com a legislação. Então, objetivou-se com a execução deste trabalho verificar a capacidade de derretimento do queijo prato em 3 diferentes tempos de maturação e verificar se este parâmetro ele pode indicar produtos em desacordo com a legislação. Então, foram produzidas 3 amostras que foram avaliadas nos tempos 0, 10 e 25 dias. Vale ressaltar que esses 2 primeiros tempos eles foram escolhidos de forma aleatória e o 25 dias foi escolhido de forma que pudesse ser comparado com o tempo mínimo estabelecido pela legislação. A produção dos queijos ela foi feita, né, seguindo a metodologia descrita por Cruz e colaboradores de 2017. Então, a capacidade de derretimento do queijo prato foi avaliada pela metodologia descrita por Coase e Mistro em 1997 e os resultados dos diâmetros médios, tanto inicial quanto final, foram aplicados na fórmula da capacidade de derretimento. Bom, para análise estatística foi feito um DIC com 3 repetições, foi feita a ANOVA e uma análise de regressão analisados pelo software SARS. Então, o comportamento da capacidade de derretimento pode ser visto aí na figura 3, onde a capacidade de derretimento aumentou progressivamente, iniciando com 4,87 no tempo zero, após 10 dias alcançou 16,4 e em 25 dias atingiu 57,21%. Isso ocorreu de forma significativa, com comportamento linear crescente, em que 90,55% deste comportamento foi explicado pelo tempo de maturação. Segundo a legislação brasileira, o tempo mínimo estabelecido de maturação pelo queijo prato é de no mínimo 25 dias. E através dos resultados encontrados, né, foi observado que o queijo prato ele atingiu mais de 50% em sua capacidade de derreter ao longo do prazo estudado. Então, de acordo com Garcia e Pena, queijos com maior proteólise apresentam maior derretimento. Desse modo, quanto maior for o tempo destinado a este processo, maior será a propensão a essa característica, né, de derretimento. Então, quando o queijo é produzido, a composição proteica dele é de alto peso molecular e ao passar do tempo, cerca de 2 a 3 semanas, né, de maturação, as proteínas são hidrolisadas, gerando um aumento em sua solubilidade, o que, consequentemente, melhora a capacidade de derretimento. E desse modo, né, quando o queijo ele é liberado antes do tempo estabelecido pela legislação, vai acarretar em desvantagem ao consumidor, uma vez que foi visto pelos resultados encontrados que a capacidade de derretimento é adquirida com o tempo, né? Podendo assim ser utilizada como indicador de que o tempo destinado à legislação para o queijo prato foi respeitado. Então, como conclusão, né, temos que o queijo prato teve progressiva capacidade de derretimento ao longo dos tempos estudados, apresentando mais de 50% em sua capacidade de derretimento no tempo mínimo estabelecido pela legislação. Então, esse atributo ele pode servir para avaliação de amostras comerciais como indicativo de que o tempo de maturação ele foi respeitado ou não. Então, aqui estão as referências utilizadas. Obrigada pela atenção.